Olá, Ares, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Liberta Tarô. Eu sou a Suelen e hoje vou fazer uma leitura para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Ares. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. E se esse for o seu caso, eu te convido a assistir aos vídeos dos signos fortes do seu mapa, ok, Ares? É uma leitura semanal, portanto ela é válida por mais ou menos uma semana, a partir de quando você estiver assistindo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, tá bom, Ares? Vamos lá. Por favor, qual a energia geral para a próxima semana para os arianos? O homem, ou o cigano, ou consulente. Os ratos. A casa. Me parece que tem uma energia de se sentir diminuído, de se sentir insuficiente para conquistar alguma coisa, tá? Me vem aqui que alguém está se sentindo, pode ser um homem mesmo, tá? Alguém de energia masculina que está se sentindo com a autoestima baixa, ou você está lidando com esse homem, ou você pode ser esse homem, tá bom? Que está com essa autoestima baixa, que está se sentindo insuficiente, o que teve uma perda muito grande recentemente, uma perda assim, que simboliza a perda de uma estabilidade, tá? Vamos entender melhor aqui. Mas tem um sentimento meio de insuficiência aqui. A cruz. A chave. A árvore. Realmente teve alguma situação que deixou essa sensação de perda, de insuficiência, tá? Pode ser algo relacionado à questão familiar por conta da casa da árvore e da casa, mas também pode ser que essa semana a espiritualidade ela vai estar agindo de uma maneira na sua vida, o Ares. Não sei bem como dizer isso, mas é como se assim, ó, essa sensação que você está sentindo talvez não saia, tá? Talvez seja um sentimento de perda assim que é realmente assim, perdi, ou continue até essa sensação de insuficiência, mas a espiritualidade tá falando aqui que ela vai estar agindo de maneira a te levar para caminhos sólidos agora, tá bom? Te ajudar a... É como se os pensamentos estivessem muito soltos, né? Então os pensamentos estão todos espalhados, né? Então eu não nasci para isso, eu não sou bom o suficiente nisso aqui, eu não sei o quê. Só esses pensamentos te jogando para baixo, te deixando lá embaixo. E aí essa semana a espiritualidade fala assim, não, ó, calma, essa semana eu vou te mostrar de várias maneiras que você tem como se recuperar dessa situação, que você tem como deixar isso para trás e seguir em frente, tá bom? Que você vai conseguir deixar isso para trás e seguir com a sua vida de maneira a colher tudo que você plantou, porque parece que tem uma sensação de que assim, eu plantei, e agora o que eu colho é isso, é dor, é sofrimento, é perda. E a espiritualidade fala assim, não, calma, isso aconteceu, foi talvez inevitável, mas a partir de agora
Eu vou te dar as ferramentas para que você, de fato, construa algo sólido. Porque sabe quando a gente constrói um castelo na areia? Então você tá lá construindo, construindo, uma hora vai ruir. E agora não, agora sim você vai estar. Talvez essa sensação que você está sentindo agora, ela tenha sido necessária. Sabe quando você precisa realmente assim, se sentir o resto do cavalo do bandido para poder acordar para a vida e falar: não, realmente aquilo não era para mim. E aí a espiritualidade falando: ó, agora algo muito mais sólido, muito mais estável vem. Nem que isso seja interno só, tá? Agora eu vou ter uma estabilidade emocional, agora eu vou ter uma estabilidade de pensamentos, né, mental. Também me fala que pode ser que alguém realmente passou a perna em vocês, mas que isso não vai ficar assim, tá? Se alguém passou a perna em vocês, isso não vai ficar assim. Do que estamos falando aqui? A lua. Tem alguma coisa aí, ó. Algum segredo, alguma coisa que você vai ficar sabendo e isso não vai... Os pássaros aqui, ó, e vai ser notícia que vem assim, ó, numa velocidade, coisa que estava escondido, algum ocão. Alguém... Então é isso, assim, alguém vem e fala assim, ó, Áries, não foi bem assim, tá? Eu tenho aqui uma coisa para te contar que talvez te ajude, tá? Tal. E aí você vai falar, então vamos resolver isso como deve ser resolvido. Então, dessa situação que aconteceu, independente de ser a primeira situação que eu falei, que você tá com a sensação de perda, insuficiência, baixa autoestima, né? Pode ser. Então, assim, se for essa situação, além das ferramentas que você vai ter para criar coisas mais sólidas, vem assim Sabe aquelas coisas que a gente. Aquelas ideias que a gente tem? Ideias, a gente tem assim. Tô trabalhando no escritório e de repente eu tenho uma baita ideia e eu falo assim, nossa, mas. Né, não faz o menor sentido ficar pensando nisso. Eu tô aqui, tô bem, né, no meu trabalho, tá dando tudo certo. Não vou ficar cobiçando outras coisas, porque por enquanto tá tudo ok, né? Aí, a partir dessa situação que acontece, você fala assim, olha, talvez seja uma boa dar uma atenção para as coisas que eu quero fazer, porque é como se você tivesse se dedicado muito a uma pessoa, e talvez seja essa pessoa aqui, tá? De energia masculina, talvez você tenha se dedicado muito a ela, e aí no fim você percebeu que não adiantou nada. Mas por quê? Porque a pessoa é ruim, horrível? Eu não tô vendo isso. Não tô vendo que a pessoa que não. Mas a pessoa não atingiu realmente as suas expectativas. E aí fica essa sensação de eu não me cuidei o suficiente, porque eu estava mais interessada em agradar os outros, eu não fui leal a mim, eu não fiz tudo o que eu queria porque eu estava sendo. Estava pensando mais no outro do que em mim. Então, agora, a partir desse acontecimento, você vai ver assim, vem uma. Não é nem uma força interna, mas vem uma. Lá dentro de você, você vai ver que assim, tem algumas coisinhas adormecidas que você deixou adormecidas de propósito, consciente ou inconscientemente, mas você deixou adormecida lá para poder dar conta de cuidar do que você queria cuidar inicialmente. E aí você fala, agora tá na hora de me cuidar, tá na hora de ser fiel a mim, tá na hora de ser leal a mim. Uma última carta aqui só pra... Eu tava pensando nessa carta, ela falou. Gente, eu fico muito... Eu nunca acostumo, né? Eu sempre fico impressionada com as coisas, né? E aí, eu tava pensando nessa carta aqui do Sol, porque quando fala aqui da Lua, dessas coisas que estão meio escondidas, não estão tão claras assim, já me veio o Sol, porque eu fiquei pensando aqui, né? Caiu a Lua, os pássaros, o cão, e aí me falou muito assim de elucidar aquelas ideias antigas, trazer mais elas, ser fiel a si mesmo, coisas boas, sabe? Trazer coisas boas que você estava pensando para você, mas que você se deixou em segundo plano. E aí eu pensei no Sol, porque eu pensei assim, será que essa semana vem assim isso tudo vem com mais clareza?
fica tudo mais às claras do que eu devo fazer, do que aconteceu, do que estava escondido, e veio o sol, tá? E veio o sol. Então fica, sim, mais às claras. Tudo vai ficar mais claro para você no sentido de eu preciso me cuidar, mas por onde eu começo? Né? Porque é muito fácil falar, você tem que se cuidar, Ares, né? Mas por onde eu começo? O que está mais bagunçado na minha vida, né? Então, vou começar. O que eu preciso mais, né? Eu começo por onde está pior ou por onde eu mais preciso? Então, essa semana vai estar muito mais claro aonde que você precisa, assim, atacar no bom sentido, tá? O que você vai precisar fazer, o que você vai fazer com essas ferramentas que a espiritualidade vai te dar, o que você vai fazer com essa lucidez que a espiritualidade vai trazer, como ser fiel a si mesmo, a si mesma. Então tudo vai ficar mais às claras aí, vai ficar muito mais fácil de perceber aonde que demanda mais atenção, tá? Vamos ver mais um pouquinho aqui com o tarô. O importante é que, assim, a partir do momento que a gente começa a dar mais confiança, né, pra gente mesmo, a gente começa a dar mais... Isso é fato, né, assim, não, nem sou eu que tô falando, assim, é o que a gente ouve muito, né, no meio da ajuda psicológica, né, da psicanálise, da psicologia, que esse caminho do autocuidado, ele é um caminho, assim, meio sem volta, né? Depois que você aprende, você não consegue mais desaprender, né? Acho que por isso que vem essa coisa da solidez aqui da árvore, de você plantar raízes, de você começar a ser leal a você mesmo, ser mais fiel a você mesmo e nunca mais deixar de ser. Independente do que a vida te proponha, né? Que às vezes a vida fala, você precisa parar um pouquinho para cuidar disso ou dessa pessoa, mas isso não quer dizer que você vai deixar de ser fiel a você, né? Porque as suas raízes, elas vão estar bem fincadas, né? Desculpa, bati aqui, deve ter feito barulho. Vamos lá. Por favor, tarô, qual a energia da semana? Como que o Ariano está nessa semana e como ele estará na próxima? O que está acontecendo com o Ariano nesse momento? Vamos lá, vamos falar desse momento. As de ouros. 9 de paus. O louco. Então, você estava muito nessa coisa assim, né? Coisas que começam, coisas que você começa e a impressão que você tem é que você não finaliza. Que você começa e não finaliza, começa e não finaliza. E agora você começa algo e você vai muito assim com a ajuda da espiritualidade de novo, assim. Você vai... vem assim uma coragem de começar e continuar. Começar e seguir. Começar e não deixar que nada mais te pare. Tá? Vamos ver do que estamos falando aqui, por favor. A torre. Não vai ter jeito, vai ser realmente a partir de uma finalização que talvez não seja tão confortável, mas que... Aqui, ó, o julgamento. Não tem jeito, Ares, tem finalização, tá? Tem finalização de ciclo. Por que que esse ciclo está sendo finalizado? Que finalização é essa? Ó, o Pajem de Ouros. É uma finalização por quê? Porque você precisa de um amadurecimento mesmo, tá? Então você precisa de um amadurecimento para colocar projetos, para colocar sua vida, principalmente a sua vida financeira em ordem. O que mais? A temperança. Nossa, quanto arcano maior aqui.
O dependurado. Então, é assim, né? Tudo vai demandar paciência. Me vem aqui que você tá muito sem paciência. Você tá querendo, assim, que as coisas aconteçam, mas não vão, tá? Não vão acontecer nessa velocidade que você quer. Você vai precisar de um pouquinho de paciência. Talvez tenha coisas para resolver. Talvez essa situação ou pessoa que te colocou numa... vamos dizer assim, em maus lençóis, né? Precisa ter uma finalização bem concreta com isso, tá? Então, talvez precise resolver alguma coisa de contrato. Se for relação amorosa, que não tá tão forte aqui, mas se for relação amorosa, precisa resolver assim judicialmente, sabe? Quando precisa resolver a burocracia, precisa resolver as coisas para você conseguir seguir. Então, não vai adiantar ficar afobado, afobada e assim, surgiu uma oportunidade ali de fazer algo que era o que eu queria. Então já vou me jogar, já vou me lançar. Não, tá pedindo para que você resolva primeiro o que você tem que resolver e depois coloque toda a sua energia nisso que você quer fazer. Clarifica o dependurado para mim, por favor. O Rei de Copas e o Seis de Espadas. Então, tá falando realmente assim que você tem que dominar os seus impulsos, tá? Aqui veio a confirmação. Você tem que dominar os seus impulsos emocionais, seus impulsos mentais, ter esse autocontrole, ok? Para essa semana vai ser a semana do autocontrole. Esse mês está sendo meio assim, eu acho, para vocês. Eu não sei se foi na última leitura de vocês que falava sobre ter calma, né? Então, se você tá afobado, afobada, tá pedindo para que você, assim, se controle. Vá fazer meditação, tá? Meditação ali 5 minutinhos por dia, quando você puder. Não precisa ser nada longo, mas assim, de parar e respirar. Parar e se conectar com você mesmo. Então é isso, assim, uma coisa precisa ser finalizada de maneira completa para a outra começar também, já começar com toda a energia possível, tá? Cinco de paus. Não é fácil, né, Ares, ter essa paciência toda. Às vezes é alguma coisa que você quer. Você fala, nossa, mas o que falta para eu fazer isso? Não sei o quê. Aí falta finalizar aquela outra coisa, né? Seis de paus. Que dificuldade é essa que o ariano pode enfrentar? Dois de copas. Ó, talvez você veja... Eu perguntei aqui, né? Que dificuldade é essa? Surgiu aqui que talvez vocês tenham algum tipo de dificuldade aí na próxima semana, e é uma dificuldade ali de ordem conjugal, tá? Talvez com parceiro, parceira. Talvez essa finalização esteja relacionada, sim, com a questão amorosa, mas o que me veio mais forte aqui não foi isso, tá? Foi que talvez você encontre alguma dificuldade em manter a calma, em controlar a afobação. Ó, o imperador no fundo do deck. Eu não leio carta invertida, tá, pessoal? Então ele tá assim invertido, mas eu não leio invertida. Então, voltando. Então, talvez você encontre dificuldade para manter essa paciência, essa calma em casa ou com o seu parceiro, parceira, tá? Às vezes a pessoa pode ficar falando assim, não, mas vai, faz, não sei o que e tal, botando essa pilha porque ela quer o seu bem, tá? Não é porque a pessoa não quer o seu bem, quer te ver mal. É porque ela quer o seu bem, ela quer que resolva isso logo. Ela quer ver você avançando. E aí é a hora de você falar, olha, eu preciso realmente finalizar essa parte para poder dar andamento. Mas ainda assim, talvez a gente, né, quando a gente está perto da pessoa, tudo é mais difícil, né, que aí você fica assim, né, e se meu marido, meu namorado, minha namorada tiver certo? E se eu perder essa oportunidade aqui e não surgir outra?
E se, tá? Então, é necessário que vocês tenham até esse controle emocional para não se deixar levar pelo que as pessoas que gostam de você, que estão com você, estejam falando, tá? Estejam falando para você fazer. Você tem que fazer realmente assim as coisas com calma e com paciência, com tranquilidade, tá? Porque não vai dar para fazer uma coisa embolada na outra. Tipo, ai, começa isso aqui, eu não sei do que a gente está falando, tá? Digamos que seja um relacionamento. Você tem que terminar um relacionamento para começar outro, né? Principalmente se estiver dentro do combinado, que é um relacionamento ali monogâmico, fechado, tal. Você não pode ficar com as duas pessoas ao mesmo tempo. Ah, mas a gente já tá se separando e não sei o que, já vou começar outro. Não estou falando que isso é errado, tá bom? Entenda, Ares. Estou falando que nesse contexto aqui, o ideal é que você resolva o anterior para dar início no próximo, tá? Seja em qualquer área que for aqui, se for área profissional, se for área material de maneira geral, se for emocional, amorosa, romântica, seja o que for, precisa ter uma finalização, ou ela já teve, só que precisa, assim, terminar, aparar tudo, todas as arestas, tá? Tem que aparar tudo. Eu acho que é aresta que fala, né? Não tenho certeza dessa palavra. Mas tem que deixar tudo bem certinho para você poder dar andamento com toda a energia que você vai precisar para sua próxima etapa, tá? Qual que é o conselho final para o ariano? 10 de paus aqui, ó, finalização. Conselho final para os arianos. 6 de ouros. Só mais uma, por favor. Clarifique esse 6 de ouros, por favor. Página de copas. Então, conselho final, né? Finalizar algo. Conselho final. Para você finalizar o que você tem que finalizar, assim, continua redundante, né? Continua repetitivo, porque é isso, tá? Então, conselho final, finalização de uma situação, tá? Para que outra se inicie. Essa outra que se inicia, ela não vai se iniciar de uma maneira assim óbvia, óbvia e rápida, tá? Então, o conselho final é que realmente você não se afobe, você haja com maturidade, claro, acreditando que as coisas podem dar certo e tudo, mas com mais maturidade, porque me vem aqui que o que vai acontecer não vai ser tão assim depressa, tão rápido, mas vai ser sólido, tá? Então tá falando para você agir com essa temperança aqui, com essa tranquilidade de quem vê as coisas fluindo naturalmente, e não como esse pajem que quer as coisas para ontem, tá, Ares? Isso é o que eu tenho para vocês, espero que tenha feito sentido na sua vida. Se gostou desse vídeo, ficou até o final, curte, comenta, compartilha e não deixe de se inscrever no canal. Até a próxima leitura. Beijo!